iniciando o assunto novo. Hoje nós vamos falar sobre o estudo dos gases. E aí eu vou pedir para vocês a total atenção, porque a gente vai estar vendo esse assunto que vai ser introdutório para o último assunto dessa unidade, que é termodinâmica. Então, para vocês entenderem um pouco de termodinâmica, é preciso que vocês foquem nesse assunto aqui, que é estudo de gases, ok? Bem, no estudo de gases a gente trabalha com gás perfeito ou gás ideal. Ideal e perfeito nesse caso, gente, são a mesma coisa. O gás ideal ou perfeito é aquele em que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. No primeiro ano, no finalzinho do primeiro ano, vocês verem o assunto colisões. No segundo ano não faz parte, mas no primeiro e no terceiro ano vocês verem esse assunto. E aí, entre essas partículas dele, não há qualquer tipo de interação, como forças atrativas ou repulsivas. Além disso, essas partículas não ocupam espaço. Os gases ideais são compostos exclusivamente por partículas de dimensões pontuais, ou seja, de tamanho desprezíveis, tamanhos minúsculos, que se encontram em movimento, caótico e em alta velocidade. Nesse tipo de gás, a temperatura e a velocidade de translação das partículas são proporcionais. E aí, gente, como nesse caso fala, as dimensões das moléculas são nulas. As partículas que constituem o gás ideal, elas são afastadas umas das outras, ou seja, não há força entre elas, exceto durante as colisões. É isso que ele está querendo nos dizer aí. E as colisões entre as partículas, ou entre as paredes do recipiente onde está o gás, elas são de curta duração e perfeitamente elásticas. Então, assim, seria bom até se vocês pudessem dar uma lida novamente nos assuntos de colisões, pelo menos as definições de colisões, que é elásticas, inelásticas e parcialmente inelásticas e totalmente inelásticas, certo? E aí só mesmo um apanhado de características gerais dos gases ideais. Neles só ocorrem colisões perfeitamente elásticas entre partículas. Não existem interações entre partículas, acabei de dizer isso para vocês. As partículas têm dimensões desprezíveis, como estava escrito. Um mol de gás ideal ocupa um volume de 22,4 litros, independentemente de qual seja o gás. Gases reais comportam-se como gases ideais, quando em regimes de baixas pressões e altas temperaturas. E grande parte dos gases comporta-se de forma similar aos gases ideais. Nesse caso, professor, não existe só gases ideais? Não. Existe o gás real também. Porém, não é o que nos interessa nesse momento. Ok? E aí nós temos também, gente, as variáveis de estado, que são, nesse caso, as variáveis de estado, vamos ver aqui. Temos a parte de temperatura, que é a grandeza física que está relacionada com o grau de agitação das partículas do gás. Ou seja, na temperatura, ela é a medida quantitativa do nível de agitação das partículas. Está diretamente, gente, interligada à energia cinética das moléculas. E a fórmula que a gente usa para poder saber a temperatura dos gases ideais é essa. T é igual a ΔC mais 273. O T, gente, é a temperatura em Kelvin. Vocês podem estar colocando TK, para facilitar as coisas para vocês. O ΔC é a temperatura em Celsius, mais 273, que vocês sabem que 273 é referente à temperatura em Fahrenheit, certo? Além da temperatura como uma variável de estado, temos o volume. O volume, gente, ele é a capacidade do recipiente que contém o gás. Ou seja, gente, no volume, o que a gente vê é o seguinte. Como é que eu posso estar idealizando isso melhor para vocês? No volume, ele é o gás, praticamente falando. Porque nesse caso, o volume do recipiente, ele também é o volume do gás. Porque quando o gás está dentro de um recipiente, ele toma o recipiente todo. Ou seja, se aquele recipiente tem um volume de 38 litros,
ali nós vamos ter 38 litros daquele gás, independente ele qual seja, certo? Sendo que essa medida é em metro cúbico ou litro. Ou seja, 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. 2.000, 2 metros cúbicos, 10.000 litros, 10 metros cúbicos, e assim por diante. E a terceira, que é a pressão. Ela é a razão entre a intensidade da força resultante normal a uma superfície e a área dessa superfície. Quando fala da força resultante normal, quer dizer que ela é perpendicular, tá bom? E a pressão, gente, ela é a força que você exerce em uma determinada área, né? Nesse caso aqui, a pressão ela é em ATM ou em Pascal, newtons por metros ao quadrado. ATM é a atmosfera, newton por metro ao quadrado, né? E Pascal. Temos então que 1 ATM é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 PA, Pascal, ou vocês podem colocar aqui também newtons por metro ao quadrado. A resposta também está igual, certo? E aí temos 3 exemplos para poder facilitar isso melhor, tá bom? Vamos lá, o primeiro exemplo. Tem-se um gás ideal a 27 graus Celsius. Qual a temperatura desse gás em Kelvin? Ou seja, é simples, né? A gente vai fazer a fórmula. Deixa eu terminar aqui. A fórmula, né, que é T igual a θc mais 273. Gente, tá muito simples o exemplo, tá? É só mesmo para estar evidenciando as coisas para você. T é a temperatura em Kelvin, então é o que nós vamos descobrir. TK, vamos botar aqui. Ele nos dá, né, a temperatura em graus Celsius, que é 27, mais 273. E agora a parte mais simples, né? 27 mais 273, 300. Então, 300 kelvins. Se o gás está a 27 graus Celsius, a temperatura dele em Kelvin é 300. Ok? Próximo exemplo. Também aplicação de fórmula. Em um recipiente de 40 litros, contém um certo número de moléculas de um gás perfeito. Esse volume equivale a quantos em metros cúbicos? Ou seja, nós vamos fazer aquela regrinha de 3. Como eu falei para vocês anteriormente, 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. 40 litros é igual a X. Vamos fazer a regrinha de 3, né? Fica 1.000x é igual a 40, porque 40 vezes 1 dá 40, ok? Então, nesse caso, x vai ser igual a 40 sobre 1.000. Corta 0 com 0, 4 dividido por 100 é igual a 0,04 metros cúbicos. Temos a resposta, ok? E última, em um recipiente que contém um gás ideal, a pressão é de 3 atm. Qual é esse valor em newtons por metros ao quadrado? Se 1 atm é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro ao quadrado, 3 atm, gente, aqui está simples, tá? Vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 5 newtons por metros ao quadrado. E é só isso, tá bom? Vou pedir para vocês prestarem atenção na descrição do vídeo para poder ver se tem atividade.